Sexta-feira é assim, dia de conversar com o querido Renato Meirelles, que já está conosco ao vivo hoje para falar do seguinte, aí a gente vai detalhando e Renato vai trazendo os números para a gente, mas é o seguinte, 8 em cada 10 brasileiros tiveram de fazer cortes ou então ajustes no orçamento ao longo de 2021. Essa mesma pesquisa mostrando ainda que 40% dos entrevistados tiveram de encontrar alternativa, tiveram de encontrar um outro caminho para buscar uma renda extra. Renato, bom dia para você, nos conte mais. A gente já imaginava, né, que os números seriam bem expressivos e o tamanho do estrago na renda do brasileiro que o momento de pandemia fez, né? Além de todo o estrago emocional nas famílias dilaceradas pela doença, mas todo o estrago econômico, financeiro, e vai levar tempo para as pessoas se recuperarem disso, né? Bom dia. Bom dia, Sheila querida, bom dia, Carlinha. Bom dia. Olha, eu complementaria essa pesquisa falando 8 de cada 10 tiveram que fazer ajuste no orçamento, os outros mentiram. Porque... Não, os outros são políticos, né, Renato? Provavelmente. Os outros são os políticos nessa história, porque ou políticos não se consideram brasileiros. O que acontece na prática é o seguinte, nós tivemos sim uma grande maioria dos brasileiros que tiveram que apertar o cinto. Só que esses brasileiros têm características muito específicas. Eles são brasileiros mais pobres, que tiveram que apertar o cinto muito mais do que os brasileiros mais ricos. São brasileiros de uma escolaridade menor e que, portanto, tinham menos condições de se manter ativo no mercado de trabalho. E são brasileiros que foram muitas vezes obrigados durante essa pandemia a ter que escolher entre a fome ou o vírus. É verdade que a pandemia, Sheila, ela de fato interferiu na economia do Brasil e do mundo inteiro. Mas também é verdade que a economia do Brasil está sentindo mais do que o resto do mundo esses efeitos. Está sentindo mais porque demorou mais tempo para ter vacina, está sentindo mais porque tem uma falta de norte político que mostre qual é a velocidade mais rápida de se conter a pandemia. Isso passa claramente pelas questões do isolamento social e pela ampliação da vacinação, agora inclusive da vacinação das crianças, e está sofrendo mais porque junto com a crise econômica vem essa crise de perspectiva, de não enxergar luz no fim do túnel. Outro detalhe bacana dessa pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas é um detalhe que muitas vezes passa desapercebido, mas a quantidade de pessoas que fazem bico. Quando você fala procurar uma renda extra, nós estamos falando de bico. Para o ouvinte mais sofisticado que está nos ouvindo e não sabe o que é bico, bico é aquilo que os ricos chamam de frila. É a mesma coisa. Uhum. E sabe que é curioso, só para associar um outro número, claro, né, e para a gente deixar isso bem claro, dia desses saiu bem recentemente, se não me engano nessa semana, um dado bastante expressivo sobre o crescimento do empreendedorismo no Brasil, que até certo momento vinha sendo celebrado, mas a gente precisa olhar para esse número também com bastante atenção, porque esse tal do empreendedorismo, ele não veio necessariamente por uma escolha dessas pessoas. Exatamente pelo contrário, elas foram empurradas para o empreendedorismo, aliás, sem nenhum preparo e sem... por falta de outra possibilidade, porque tem tudo a ver com desemprego, com informalidade também, por precisar cozinhar em casa e vender comida, por exemplo, que foi a saída para muita gente conseguir fazer essa renda extra, né, Renato? Super bacana essa sua lembrança, e é muito importante a gente entender o paralelo que isso existe com outro momento em que o empreendedorismo cresceu no Brasil. Sabe qual foi o outro momento que o empreendedorismo cresceu muito no Brasil, Sheila? Foi em 2010. O mesmo momento em que a economia estava crescendo e o desemprego estava lá embaixo. Qual é a diferença? Lá existiu, o foco estava no empreendedorismo por oportunidade. O que era isso? Aquele sujeito que estava empregado, estava ganhando bem, viu que enxergou uma oportunidade de negócio, foi lá e abriu o seu próprio negócio.
viu que os vizinhos estavam com um pouco mais de grana e resolveu, em paralelo ao emprego com carteira assinada que ele já tinha, ir começando a tocar o negócio para ver se ele conseguia melhorar de vida. Essa é a realidade oposta do que nós temos com o crescimento do empreendedorismo hoje. O empreendedorismo hoje se dá por uma total falta de oportunidade, ou que nos estudos a gente chama de necessidade. Renato, o que você está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que ou esse cara está desempregado, e ou ele se vira, ou ele morre de fome. E muitas vezes ele passa a abrir o seu próprio negócio por isso. E não é abrir o seu negócio, porque ele nem virou MEI, né? Ele nem tem nenhum tipo de formalidade. Ele começou a vender uma marmitinha aí para fora, cozinhando para fora. E sabe o que é o pior, Sheila? Cozinhando muitas vezes com lenha, porque com gás no preço que está, muita gente não consegue nem pagar o botijão. Queria estabelecer uma conexão com a sua coluna de quarta-feira, Renato, no Band News Station, e falando justamente sobre isso, né? Sobre essa busca por possibilidades, busca por renda extra. E você citava o número de motociclistas, de entregadores que estavam se afastando dessa atividade, que era a única alternativa para muitos deles, por causa do preço da gasolina. Aí agora a gente está falando sobre pessoas que passam a cozinhar para tentar fazer essa renda extra, mas aí sobe tudo, né? A inflação vem e acaba encurralando essas pessoas. Isso é ainda mais cruel, né, Renato? O modo como essas pessoas estão sendo pressionadas. E aí, não sei nem como é que a gente chama, se é criatividade, se é um instinto de sobrevivência mesmo, encontrar uma outra alternativa. Quando eu quero enxergar o copo meio vazio, eu uso esse termo do instinto de sobrevivência, Carla. Quando eu estou num dia mais otimista, normalmente quando o Palmeiras ganha, o que tem sido uma frequência ultimamente, eu uso o termo sevirômetro, né, que é a capacidade das pessoas se virarem nessa situação. Mas o fato é que o preço do gás dificulta o empreendedorismo daqueles que querem vender alimentos. O preço da gasolina faz com que entregadores, com que motoristas de aplicativo estejam parando de fazer o seu ofício porque não compensa graças ao preço da gasolina. E sabe o que isso deixa claro? Isso não é o vírus. Isso é política econômica. Uhum. Porque culpar um vírus e culpar um terceiro por uma crise generalizada parece tirar a responsabilidade daqueles que realmente têm como obrigação, têm como ofício de estar fazendo com que a economia real melhore, com que as pessoas tenham condições de trabalhar, com que as pessoas tenham condições de ter a sua renda, com que o preço do gás, o preço da gasolina não acabem com o orçamento familiar. Me lembra muito aquela frase do ministro da Economia no passado, em que falava que, olha, as pessoas estão comendo muito arroz, o arroz subiu porque as pessoas estão comendo muito arroz, isso é porque a economia está melhorando. Não, meu amigo, não é isso. As pessoas estão comendo mais arroz porque não sobrou dinheiro para carne. Renato, sempre muito bom conversar com você, um bom fim de semana, você volta na quarta-feira no Band News Station. Um beijo. Um beijão, Sheila. Carlinha, até quarta. Um beijão para todo mundo da Band News.